Por que tantas pessoas dizem que ler a Bíblia é difícil, cansativo ou até sem prazer? Andrew Murray percebeu algo que poucos percebem. O problema nunca esteve na Bíblia. O problema estava na forma como ele a lia. Durante muitos anos, Andrew Murray lia a Escritura com sinceridade. Ele cria. Ele obedecia. Ele ensinava. Mas, sem perceber, lia a Bíblia principalmente como instrumento espiritual, não como lugar de encontro. A palavra era fonte de ensino, fonte de orientação, fonte de verdade, mas ainda não era fonte de relacionamento vivo. Ele lia buscando força para o ministério, direção para decisões, conteúdo para ensinar outros. E tudo isso é importante, mas algo essencial ainda faltava. Porque você pode ler a Bíblia corretamente e ainda assim não amar a Bíblia. Da mesma forma que você pode conhecer muito sobre uma pessoa sem realmente conhecê-la. Andrew Murray percebeu que tratava a Escritura mais como meio para cumprir um chamado do que como lugar para permanecer com Deus. E isso muda tudo. Em seus escritos mais maduros, ele começou a afirmar algo simples, mas profundamente transformador. A palavra de Deus não foi dada apenas para ser entendida, mas para ser habitada, não para informar a mente, mas para formar o coração, não para produzir atividade, mas para gerar comunhão. E quando Murray entendeu isso, a forma como ele lia a Bíblia mudou completamente. Ele deixou de se aproximar da palavra, apenas perguntando: o que isso ensina? E passou a perguntar: o que isso revela sobre Deus? E o que Deus deseja fazer em mim agora? A Bíblia deixou de ser apenas algo que ele consultava e se tornou o lugar onde ele permanecia. Andrew Murray ensinava que a Escritura é o lugar escolhido por Deus para se revelar continuamente ao coração humano, não apenas no passado, mas agora, no momento da leitura, no silêncio da atenção, na rendição interior. Ele percebeu que muitos leem a Bíblia como quem busca instruções para viver melhor, mas poucos leem como quem busca a própria presença de Deus. E isso explica por que tantos leem sem alegria. Porque você não ama um manual. Você usa um manual quando precisa, mas não anseia por tempo com ele. Não deseja permanecer ali. Murray entendeu que a Bíblia não é um manual de vida cristã. É a revelação viva de um Deus que deseja se relacionar com você. E quando você entende isso, a leitura deixa de ser obrigação e se torna privilégio. Outro ponto crucial que Andrew Murray percebeu foi o papel do Espírito Santo na leitura da palavra. Antes, ele buscava entendimento. Depois, passou a buscar iluminação. Não apenas: Senhor, me ajude a compreender este texto. Mas, Espírito Santo, revela Deus a mim através deste texto. E essa mudança de oração mudou tudo. Porque a Bíblia não é compreendida plenamente, apenas com esforço humano. Ela é discernida quando o Espírito revela aquilo que as palavras sozinhas não alcançam. Murray ensinava que ler a Escritura, sem dependência do Espírito, é como tentar ver cores no escuro. O texto está ali, mas a luz é necessária. Quando ele passou a ler a Bíblia assim, com o coração quieto, com expectativa espiritual, com rendição interior, a palavra começou a falar, de forma pessoal, viva, direta. Textos conhecidos ganharam nova profundidade. Versículos antigos se tornaram atuais. A Bíblia deixou de ser apenas um livro sagrado e se tornou um lugar de encontro contínuo. Andrew Murray também entendeu que a Escritura não foi dada para produzir apenas conhecimento correto, mas transformação real. Você pode conhecer
doutrina, e continuar espiritualmente seco. Mas quando você encontra Deus na palavra, algo dentro de você muda. Porque encontro transforma. Informação apenas instrui. Murray dizia que o grande perigo do cristão é substituir comunhão por conhecimento, e atividade por intimidade, e leitura por presença. Ele passou a ensinar que a pergunta central, durante a leitura da Bíblia, não deve ser apenas o que isso significa, mas o que Deus está dizendo a mim agora, e como devo responder. Porque toda revelação pede resposta. Toda verdade pede rendição. Toda palavra viva pede relacionamento. E foi assim que Andrew Murray passou a amar a Bíblia. Não porque ela se tornou mais fácil, mas porque ela se tornou mais viva, mais pessoal, mais relacional. Ele não lia mais para cumprir uma disciplina. Ele lia para permanecer com Deus. E essa mesma transformação pode acontecer com você, se você parar de ler a Bíblia apenas como fonte de ensinamento e começar a lê-la como lugar onde Deus deseja se revelar. Se antes de abrir a palavra, você aprender a silenciar o coração, a depender do Espírito, a esperar por Deus, então a Bíblia deixará de ser pesada e se tornará desejável. Porque você não ama o livro, você ama aquele que se revela através dele. E quando você descobre que Deus está ali, esperando por você, cada leitura se torna encontro, cada página se torna convite, cada silêncio se torna comunhão. Foi isso que Andrew Murray entendeu. E quando ele entendeu, ele passou a amar a Bíblia.